Amados ouvintes, hoje nós vamos falar sobre a salvação pela graça. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhosa essa passagem, esse versículo. É pena que muitas pessoas não entendem, irmã Rosa, que a salvação não custa nada. Aqui você lendo... Para nós, pelo menos, não custa, né? Custou para ele. Custou para Jesus. Porque vê que que Deus deu, não cobra nada. Ele deu o Filho. E Jesus é a salvação. É verdade. É dado, é de graça. É só receber. É tão simples e mesmo assim as pessoas rejeitam. Muitas religiões acham que tem que fazer muitos sacrifícios para poder conseguir a salvação. Como se a da salvação dependesse de nós, do nosso mérito. Se nós tivéssemos algum merecimento na salvação, nós não temos merecimento nenhum. Ela foi todinha efetuada pelo Senhor na cruz do Calvário por Jesus. O sacrifício que ele fez foi completo e não precisa de ajuda. Não. É completo, perfeito. Não precisa mais nada para nos salvar. Nós não temos que ajudar o Senhor a nos salvar. É só receber de bom grado. Receber pela fé, né? Pela fé. E quando as pessoas rejeitam esse presente tão lindo, tão grandioso, porque não existe nada maior do que a salvação, a vida eterna, morar a vida inteira no céu com Deus, nada se compara a isso. E, no entanto, quando as pessoas rejeitam, quando as pessoas não conseguem crer, porque aqui está escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mesmo assim, as pessoas não creem, as pessoas rejeitam, as pessoas duvidam. E as pessoas acabam, como a senhora mesmo disse, arquitetando planos de autossalvação, né? Como se a pessoa pudesse ela mesma se salvar. Ela não pode se salvar, porque nós somos salvos de graça, pela graça, sem merecimento algum nosso, por meio da fé, como está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Ou seja, a graça de Deus, aquele amor de Deus tão grande que salva o pecador e sustenta o pecador. Além de salvar, ele sustenta o pecador, porque é o amor de Deus que nos sustenta, aquele favor imerecido, porque nós não merecemos nada, somos todos pecadores, todos destituídos da glória de Deus, mas pelo grande amor de Deus, pelo grande amor do Pai, que deu o seu Filho unigênito por nós, nós temos direito à salvação e à vida eterna. É porque a salvação é um dom, como está escrito aqui. E dom é um presente de Deus. É verdade. É dado. É dado. Né? É um presente que o Senhor nos deu para aquele que aceita o seu Filho Jesus. E muitas pessoas querem comprar esse presente. Não, ele não aceita de jeito nenhum. Ele é o presente que você paga. Exatamente. Né? Por maior que seja. Tem pessoa que acha que é tão fácil. Não é possível que seja tão fácil assim, né? Tem que fazer alguma coisa para merecer. Sacrifício. Tem que fazer algum sacrifício. Não é possível que seja assim tão fácil. Só aceitar e já está salvo. É pela fé. É pela fé. E eu acho interessante, irmã Irene, que no versículo 10 ele complementa dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras
são a consequência da fé em Jesus, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo, a Bíblia fala, né? Então nós somos transformados, nós somos regenerados, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, e aí sim nós vamos fazer as boas obras, porque é claro que com a vida em Jesus nós temos que ser diferentes, não podemos ser as mesmas criaturas que nós éramos antes. Claro, tem gente que confunde salvação com galardão. É diferente. As boas obras servem para galardão e não para salvação. Exatamente. Tem pessoa que faz boas obras, com muitas religiões que a gente conhece, acha que dando roupa usada para os pobres no Natal, presente, brinquedo para as crianças no final do ano, ele está se salvando através dessa boa obra. Eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu tenho boas obras, como aquele fariseu falava, né? Eu dou meu dízimo de tudo que possuo. Se eu vender um massinho de hortelã da minha horta, eu dou o dízimo desse massinho de hortelã que eu vendo. Não faz mais que obrigação, né, de dar o dízimo. Ele acha que com isso ele está comprando a salvação. Não, de jeito nenhum. Não adianta, porque muitas pessoas querem comprar a salvação. É. E não vem de obras. Não vem porque... Para que ninguém se glorie, né? Então, não vem da bondade de ninguém. Não. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém. O único bom, perfeito, sem pecado que existiu sobre a face da terra foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E a salvação dependeu unicamente dele, do sacrifício dele. Qualquer pessoa que achar que tem mérito na salvação ou que a sua obra vai ajudar a salvação, está tirando o mérito do próprio Senhor Jesus, porque a salvação foi efetuada por Jesus na cruz do Calvário, sem nenhum merecimento nosso. Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12 está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No tempo dos judeus, no tempo da lei, os sacerdotes não podia entrar no Santo dos Santos sem levar na sua mão sangue. O sangue era para a expiação do pecado do sacerdote e também do povo. Né? Algum animal teria que ser morto para que ele pudesse levar em suas mãos, apresentando a Deus sangue. Né? Para a salvação das pessoas. Mas era um sacrifício tão falho que a pessoa pecava em seguida, tinha que fazer outro sacrifício. Ele só serviu, né, irmã Irene, de figura para o sacrifício de Jesus que viria depois. Quer dizer, já foi uma simbologia para o Cordeiro perfeito, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Tanto, né, que se sacrificava, por exemplo, na Páscoa dos judeus, foi sacrificado um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, simbolizando já o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que é Jesus, que não tem pecado, que não tem mancha, que não tem pecado. Então, toda essa simbologia do Antigo Testamento, dos sacrifícios de animais, que, claro, não podem tirar pecado, o sangue de um animal, de um bode, de um touro, de um cordeiro, não pode tirar pecado. O sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, o sangue dele, imaculado, derramado por nós na cruz do Calvário, tem poder para tirar os nossos pecados. João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sangue derramado, esse sacrifício feito uma vez, é para sempre. Efetuou uma eterna redenção. Eterna redenção. Não tem que fazer mais sacrifício nenhum, nem matar mais animais para salvação, porque
esse sangue que ele derramou, esse sacrifício, é perfeito e é eterno. É verdade. Então, como esse sacrifício é perfeito e eterno, esse sacrifício é suficiente para a nossa salvação, nós não somos então salvos através das nossas obras, do nosso esforço, do nosso mérito, mesmo porque não tem nada que nós possamos oferecer a Deus, né, irmã Irene, a não ser as nossas próprias misérias, né? Tudo que nós temos para oferecer é miséria mesmo, como você falou, não temos nada de bom. Porque até o nosso sangue, se a gente oferecesse para Deus, nosso sangue é cheio de pecado. O sangue pecador? Pecador. E o que ia adiantar? É verdade. Então, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nós não temos como saldar a dívida do pecado, porque o homem tinha e tem, né, aquele que não é redimido ainda, uma dívida para com Deus, que é a dívida do pecado. E para a justiça divina ser satisfeita, precisava alguém pagar a dívida, porque Deus não poderia simplesmente perdoar a dívida, porque ele não seria justo, alguém tinha que pagar a conta. Existia uma conta e uma dívida que tinha que ser paga por alguém. Só que o homem não tinha condições de pagar essa dívida. Ele ia pagar com o quê? O que ele ia oferecer para Deus? Ele não tem nada de bom para pagar para Deus. Então o próprio Deus pagou a dívida do pecado através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem religiões orientais, os sacerdotes deles se cortam, né? Se lancetam com cordas, com navalhas, para derramar sangue, para poder esse flagelo ajudar na salvação. Eles querem derramar sangue, mas o sangue dele é tão pecador. Pois é. O que pode fazer por ele o sangue dele? Então. Se tem esse sangue derramado já, de graça, é só aceitar. É só crer. Né? Só crer. É só crer, porque a salvação foi efetuada por Jesus na cruz do Calvário, e nós temos acesso a ela através da fé. Como está escrito em Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o homem é justificado ou tornado justo através da fé, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 22 a 24, que diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É tudo de graça, é gratuito. É gratuito. Não tem preço. O preço foi pago por Jesus. Já foi pago, ninguém poderia pagar esse preço. O preço dele foi a própria vida dele. Nem se nós dessemos a nossa vida para nossa salvação, de nada adiantaria. Não seria aceito por Deus. Né? E é interessante aqui que ele diz nesses versículos que nós lemos, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Destituídos estão da glória de Deus, digo. Então, todos são pecadores, não tem nenhum justo sequer sobre a face da terra. Nós somos tornados justos quando somos justificados pelo sangue de Jesus, e aí sim nós ficamos justificados gratuitamente pela graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Outras pessoas, outras religiões se afastam do mundo, do convívio de outras pessoas, da família, e ficam... Se enclausuram, né? Isso, ficam enclausurados em celas, às vezes, fazem penitência de silêncio, de pobreza... Autoflagelação. Ficam longe de tudo, do mundo, para evitar o pecado, como se assim ele fosse santificando sua vida. E o pecado está dentro do coração dele. Está dentro do coração dele, na sua mente. Ele não consegue fugir do pecado. Não. Nem se santificar a si própria, a si próprio, fugindo do pecado. Não. O pecado está com ele. Tá com ele. Como ele vai fugir se o pecado está nele?
Não tem força para Está fugir do nela. pecado. A gente só consegue vencer o pecado, né, Marini? Através de Cristo. Cristo, quando Ele vive em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, Ele nos justifica. aí nós temos, inclusive, força para vencer o pecado, porque não somos nós mais, mas Cristo vive em nós e o Espírito Santo habita no nosso corpo. Então, como um livro que eu li de uma moça que ela era evangélica e sofreu um acidente, ela ficou tetraplégica, ela não podia, só podia mover o pescoço, a cabeça, nem braços, nem pernas. Então, ela pensando, agora não tem como pecar mais, porque não tem como ir para bailinho, nem namorar, como é o que ela fazia. Então, ela começou a pecar em pensamento. E cada vez mais ela tentava pecar mais para se vingar de Deus. Ela conseguia pecar cada vez mais em pensamento. Veja que não adianta nada a pessoa se afastar do mundo ou ficar como ela, paralítica, sem poder andar, mas o pensamento está no pecado. Então, só Jesus para nos libertar. Né? A concupiscência da carne, Isso. a concupiscência dos olhos, Claro. a soberba, né, do mundo. Estava tudo no coração dela. Até que ela reconheceu que precisava muito de salvação. Ela se arrependeu daqueles maus pensamentos que ela tinha, para que Deus a perdoasse. E aí foi uma salva em Cristo Jesus. Isso, e é salva agora e prega a palavra. Que lindo, né? Aqui em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É como a senhora falou, é um presente dado de graça, basta aceitá-lo, mas muitos não creem. Aquele que não crê, não aceita, Deus fica irado. Porque é a mesma coisa você dar um presente valioso que custou muito para você e a pessoa jogar fora. Eu vou virar as costas para você. Não quero, não aceito. Porque esse presente custou nada mais, nada menos do que a própria vida do Senhor, o próprio sangue dele, o corpo dele, né, Marini? Quando ele foi pregado na cruz, e essas mãos e os seus pés pregados na cruz, o seu corpo foi rasgado por nós, né? Foi verdadeiramente rasgado por nós, o seu sangue foi todinho derramado por nós, uma morte cruel, uma morte dolorosa. Jesus sofreu muito na cruz, não é porque Jesus era Deus que ele não sofreu, porque Jesus era Deus, mas era homem também, e naquele momento ali na cruz, ele inteiramente homem, sentindo dor, sentindo aflição, sentindo sede, sentindo angústia, sentindo medo, e ele sofreu aquilo por nós, por amor a nós. E imagine então uma pessoa rejeitar esse presente, rejeitar esse sacrifício, falar não quero, não creio. Eu acho que é o maior pecado que tem. E Deus fica triste demais. Fica irado, porque está escrito, aquele que não crê, não aceita esse sacrifício, esse presente enviado por Deus, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Permanece. Está condenado. Ele pode fazer o sacrifício que ele quiser, pode fazer a boa obra que ele quiser, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui também em João capítulo 5, versículo 24 está escrito, Jesus falando, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que aqui está falando sempre da pessoa que crê. Tem que crer. Tem que crer. É pela fé. Pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu consegui a minha salvação, né? Eu sou bonzinho. Eu mereço. Eu mereço melhor que os outros. Eu jejuo bastante e você não jejua. Então, eu mereço ser salvo, você não merece. Tem crentes assim. Tem. Que se comparam com os outros. Eu não saio da igreja. Eu estou na igreja todos os dias. Eu sou salvo. Eu oro mais que você, eu jejuo mais que você,
né? Aí Então, se já está o orgulho no coração, já está no maior pecado. já pecou. Como ser salvo assim, né? É verdade. Eu creio, irmã Ireni, que as boas obras na vida de um homem convertido, na vida de uma mulher convertida, são a consequência da salvação, porque é impossível que uma pessoa que foi salvo por Jesus, que creu em Jesus, que foi transformada por Jesus, não dê fruto dessa conversão. Pelo né? fruto se conhece a árvore. Claro. Se é uma boa árvore, né? A pessoa salva, ele tem que dar bom fruto. Claro, e o primeiro fruto é o fruto do arrependimento, né? Da transformação, da conversão, as boas obras no sentido da santificação do corpo, da alma e do espírito, ou seja, a pessoa que foi salva por Jesus, que creu em Jesus, que aceitou a Jesus, claro que ela vai ter sinais exteriores dessa conversão. Ela não consegue esconder. Não consegue esconder. Todo mundo vai ver que ela é a nova criatura. Porque ela tem boas obras, queira ou não. Boas obras, consequência da salvação. E não causa da salvação. Não foi a boa obra que salvou aquela pessoa. Ela foi salva por Jesus na cruz. Mas quando ela é salva por Jesus, ela dá sinais exteriores dessa salvação, dessa conversão, dessa transformação. Claro que se ela foi transformada por Cristo, essa pessoa tem que mostrar para o mundo que ela é nova criatura em Cristo. Claro, então através das obras. As boas obras dela mostram que ela é uma salva. Não é porque ela tem boas obras que é salva. É o contrário, não, como você falou. Porque ela foi salva por Cristo, por isso ela tem que ela vai ter obras. frutos de arrependimento, vai ter boas obras, vai ter a mente de Cristo, vai ser transformada por Cristo e todo mundo vai ver essa transformação. Aqui em Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23 está escrito: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está falando do fruto da santificação. Quem já está liberto do pecado, já tem a salvação garantida, ele tem que produzir um fruto para a santificação. Exatamente. Ele se torna santo porque foi salvo. É verdade. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, né? Se Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, se Jesus me amou a ponto de morrer por mim na cruz do Calvário, como que eu vou continuar no pecado? Como que eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia antes de conhecer a Cristo? Aí tá. Como que eu vou continuar fazendo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus? Aí está, porque muitos crentes têm maus frutos, porque ele não tem mais a salvação. Né? Às vezes já teve a salvação, mas pode ter perdido. É verdade. Tem pessoas que dizem, né, Marini, que uma vez salvo, sempre salvo, né? E tem outros até que dizem que existem pessoas que são predestinadas à salvação e outras não. Isso é seria um Deus injusto, né? Seria um absurdo, querer né? salvar uns e não outros. É mesmo porque está escrito na palavra de Deus que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, se a vontade de Deus é que todos se salvem, é claro que Deus quer dar oportunidade para todos e oferecer a salvação de graça para todos, né? Está escrito aqui em Timóteo, né? Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 e 5, 3 e 4, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Claro. Então essa doutrina da predestinação é absurda, porque se fosse assim, Deus predestinaria alguns à salvação e outros não. Não, a vontade de Deus é que todos se salvem. Ele ofereceu a salvação de graça. Ninguém pode dizer assim, mas ele teve mais acesso à salvação do que eu, porque ela é oferecida de graça a todos. Não pode ser rico, pode ser pobre, pode ser letrado, ppode ser analfabeto. Ele ofereceu de graça para todos os homens. E ela é anunciada no mundo todo. De graça. Enquanto não for anunciado nos 4 cantos da terra essa salvação, para que todos a aceitem, se quiserem, né? Não virá o fim. Então.
Pois senão seria um Deus injusto. Eu não ouvi falar do Senhor. Então, como Deus vai, né, cobrar da pessoa por não ter aceitado Jesus? E Marini, eu já li livros, biografias de pessoas que conheceram a Cristo no meio do mato e que o próprio Senhor apareceu para essa pessoa porque não tinha quem pregasse. Coisa linda. A senhora já ouviu histórias ouvi falar, assim? Já. Na selva, na mata? A voz de Deus. O próprio Senhor falando com aquela pessoa, porque ninguém levou o evangelho para ele, o próprio Senhor apareceu para aquela pessoa se Eu converteu. ouvi esses dias um irmão da diretoria contando que um homem foi pego por um bando no Rio de Janeiro por um engano. Ele estava sendo quase morto, judiado para morrer mesmo. Ele estava amarrado e apanhando no morro e ouviu. Veja, ele tinha que ouvir a palavra, né? Então, ele ouviu no programa de rádio A Voz da Libertação, alguém ouvindo na casa dele de madrugada a pregação. Ele apanhando, amarrado, e ficou ouvindo, e quando foi feito o apelo, ele aceitou Jesus amarrado lá no morro. Veja que coisa. E Deus salvou ele. Salvou e livrou da morte. Livrou da morte. Ele virá um dia contar. Que lindo, né? É crente da nossa igreja do Rio de Janeiro agora. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele usa tudo que ele puder. Ele dá oportunidade para todos. Não tem ninguém, ele próprio fala. Como falou com Paulo. Claro, Paulo foi o próprio Jesus que se revelou a ele. Paulo não ia ouvir ninguém, orgulhoso como ele era. Não. Jesus o derrubou do cavalo e falou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não precisou ninguém pregar, o próprio Jesus foi falar com ele. Na verdade, ele perseguia os cristãos, mas perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando não tem ninguém, o próprio Jesus fala com a pessoa. Fala. Mas não deixa a pessoa perecer ou morrer sem ouvir a palavra. Sem ter tido oportunidade, né? Oferece de graça para todos, dá oportunidade para todos e aceita quem quer. E aquele que aceita, aquele que é transformado pela palavra, porque a palavra tem poder para transformar, lavar, regenerar, então ele é uma nova criatura em Cristo Jesus e ele passa a viver uma nova vida no Espírito. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem está em Cristo Jesus não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Ou seja, a boa obra, ela é consequência da salvação, não é a causa da salvação. Você não foi salvo porque você fez boa obra, mas porque você foi salvo por Cristo, agora você anda em Cristo, agora você é nova criatura e agora você não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, dando frutos para a santificação e para a vida eterna. E o importante para aquele que já está salvo, aquele que já aceitou a Cristo como Salvador, recebeu de graça essa salvação, é perseverar. Na verdade, no caminho do Senhor, até o fim. Está salvo, permaneça nessa salvação até o fim. Porque tem perigo de perder a salvação, sim. Ter essa doutrina que fala, uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblica. Não é bíblica porque em Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E também em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 está escrito, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então até o fim. Tem que ser até o fim. Tem que se manter fiel até o final, depois de salvo. É verdade, porque a salvação é um presente de Deus dado de graça, mas uma vez que Deus entregou na sua mão, você tem que cuidar daquele presente. Você não pode deixar aquele presente estragar, você não pode jogar aquele presente no lixo, você não pode desprezar aquele presente. Porque Satanás está urrando ao nosso derredor, tentando roubar nossa salvação. É verdade.
Ele luta o tempo através de outras pessoas, através de circunstâncias, oferecendo pecados, coisas para fazer que você troque a sua salvação por aquilo que está ofertando. E como ele sabe que a salvação é através da fé, ele tenta nos abater na fé. Tirar a fé. Satanás tenta roubar a nossa fé. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia e é justamente o tempo que nós temos mais que lutar pela nossa fé, para conservar a nossa fé. Aqui em Judas, Judas só tem um capítulo, né? O versículo 3 está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé é dada uma vez. Depois a gente tem que batalhar por ela. Teve uma irmã na igreja que teve uma revelação que Satanás falou: a minha obra-prima atualmente na terra é tirar a fé do coração dos crentes. E tirando a fé, ele tira a salvação. Tira a salvação, porque a salvação é pela fé. É pela fé.